Desafios, oferecimento, Desaflix. Baixe agora o seu app 100% cristão. É hora de reunir a família, convidar os amigos. O programa Desafio está começando e, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Que alegria! Todas as noites estamos aqui, horário marcado, para falar de coisas boas. E no programa de hoje estou com uma convidada especial, Cristiane Vaz. Ela é empresária, diretora comercial da Vaz Desenvolvimento Imobiliário. Cristiane, uma alegria recebê-la no programa Desafios. Prazer é todo meu e muito obrigado pelo convite. Privilégio aí, as portas sempre abertas, viu, Cris? Obrigada. Cristiane, vamos lá. Você é diretora comercial de um dos maiores grupos imobiliários, não somente do estado, mas do Brasil, porque vocês têm vários empreendimentos aqui e também fora do estado. Exatamente. Rondônia, Mato Grosso, São Paulo e Espírito Santo. Estou falando para você que está em casa, mas nasceu aqui, não foi? Do estado do Espírito Santo? Nasceu aqui no estado do Espírito Santo. Depois nós fomos para Rondônia, onde que Deus abençoou. E fomos também para Mato Grosso e retornamos para o Espírito Santo. Para quem está em casa nos assistindo, quais são os últimos, vamos falar dos últimos, que são muitos, lançamentos que vocês fizeram aqui no estado? O último lançamento que nós fizemos no estado foi o Boulevard Bore, lá na Leste Oeste, em Vila Velha. A cidade inteligente que a Vaz Desenvolvimentos está projetando dentro de Vila Velha. No dia 25 de abril, nós fizemos o lançamento do primeiro condomínio dentro da cidade inteligente de Vila Velha. Vocês também têm Santa Leopoldina? Barão do Império, não é isso? Exatamente. Santa Leopoldina é um empreendimento fantástico, é uma fazenda onde que a gente dividiu em fases, A, B e C. E futuramente AD. Nós entregamos agora também, dia 30 de maio, com um show de Renato Teixeira, que foi um sucesso para os clientes. Entregamos a fase A e B, porque a B a gente conseguiu antecipar 6 meses antes da data de entrega, que foi um sucesso. E aproveitamos para abrir as vendas da fase C. A Fazenda Barão do Império, uma fazenda agrogastronômica, onde que tudo que é produzido lá, tudo é para ir para a mesa do cliente. A mesa do morador que vai estar lá. O queijo, a geleia, o mel, ovos, hortaliças, não é frutas. Só a área, o terreno, não? Não. São terrenos de 1.000 a 3.000 metros, tá? Com toda a infraestrutura de lazer completa. E nós temos os celeiros onde que vai ficar alojado os alimentos. Então, é feita uma associação pelos moradores e eles vão definir para a entrega da cesta, de alimentos para os moradores pegarem, se é uma vez por semana, ou 2, ou de 15 dias, então vai muito da produção do que está no momento, fruta de época. Então, assim, é onde que você vai ter uma casa no interior, porém com segurança, que você vai poder fechar a sua casa no domingo, retornar para a sua casa de moradia e no outro final de semana retornar lá, está tudo certinho no mesmo lugar. Porém, eu tive uma surpresa muito grande quando eu fiz o lançamento, que eu tinha imaginado que iria ser segunda moradia, mas não, as pessoas querem sossego e elas estão querendo contato com a natureza, os filhos cuidando dos bichinhos, cuidando de horta, passeando na roça, então muitos serão para a primeira moradia. E o interessante é que é pertinho da capital aqui. Pertinho. Você mora como se fosse na roça. Exatamente. Mas dá 20, 30 minutinhos de Vitória? Do aeroporto de Vitória lá é 45 minutos. Isso, é muito pertinho. De 35 a 45. Cristiane, o programa Desafios é um programa de pauta positiva. E agora quem está em casa, preste bastante atenção. Que notícia bacana desse novo empreendimento que vocês estarão lançando em agosto. Exatamente, nós estamos com um novo empreendimento no Forninho, está previsto para agosto ou setembro.
É um loteamento econômico, um loteamento com toda a infraestrutura, né, de pavimentação, drenagem, esgoto, tudo boca de lobo, tudo bonitinho. São terrenos a partir de 350 metros quadrados, que vai estar localizado no balneário de Ponta da Fruta. Vai ser maravilhoso. Em Vila Velha, aqui pertinho. Em Vila Velha, pertinho. E pertinho da praia. Exatamente, vai de bike. Exatamente. Que isso? Mas vamos lá. Eu quero que você, só para aguçar quem está em casa. Você falou que é para pessoal, inclusive, pode ser a nossa secretária do lar. Exatamente. A nossa secretária do trabalho, ela vai ter condição de comprar esse terreno. Exatamente, Eli, porque assim, a gente assim, faz três modalidades de empreendimentos, né? Que é o nosso solar, o nosso parque, praças e boulevard. Então, assim, a gente também pensa na pessoa com poder econômico um pouco desfavorecido. Então, é uma pessoa que paga aluguel e que essa pessoa ela tem um sonho de ter a casa própria. Então, assim, mais feliz ficamos nós, principalmente eu, quando eu consigo ajudar uma pessoa a fazer a aquisição de um lote. É uma prestação que você vai pagar em até 120 meses, uma precificação que eu creio que deve ficar assim, mais ou menos numa base a partir de 150 mil, entendeu? Isso? E eu trabalho lá, converso com o grupo para ver se até em 36 parcela, tiro os juros, deixa só a mora lá, entendeu? Então, assim, pensando em abençoar outra pessoa a sair do aluguel e ter o seu lote para ter sua casa própria. Agora, Cristiane, deixando os negócios de lado, a Cristiane faz questão de expressar a fé em Jesus Cristo. Como é ser diretora comercial, empresária, mas você não abriu mão da sua fé, da sua vida com Jesus? Nunca, jamais. Jamais, porque Ele é o centro de todas as coisas. Ele é o centro da minha vida, Ele é o centro da minha empresa. Toda segunda-feira, 8 horas da manhã, a gente tem um culto maravilhoso, um café maravilhoso para todos os funcionários. Ali a gente já começa a fazer a obra do Senhor, porque pessoas que entram, que não têm intimidade com Deus e ali dentro da empresa aprende a ter uma intimidade, aprende a buscar o Senhor, entendeu? Porque às vezes no desespero da pessoa ela faz como que Zaqueu sobe na árvore para Jesus ver ele. Então a gente ensina a pessoa que ela não precisa subir na árvore, ela precisa descer no jejum, descer na oração, descer no joelho. Ô Cris, para um minutinho, olha só, nós vamos para o intervalo, você não saia da frente da telinha, porque a Cristiane vai contar quem é o Jesus da vida dela. Desafios volta já. Olá, eu quero convidar você e sua família para acompanharem diariamente os conteúdos postados nas redes sociais da Igreja Cristã Maranata. Cultos, mensagens bíblicas, material para crianças, adolescentes e jovens, louvores e muito mais. Postagens diárias às 20 horas e aos domingos, a Escola Bíblica Dominical às 10 horas da manhã. Inscreva-se no canal, ative o sininho e seja informado de todas as nossas publicações. Maranata, o Senhor Jesus vem! Na D7 Produções, temos estúdios pensados para qualquer tipo de projeto. Comerciais, videoclipes, filmes, podcasts, videoaula e muito mais. Cada produção é única e o estúdio também. Espaços adaptáveis e equipamentos de alta qualidade. Com uma equipe sempre disponível para garantir que tudo aconteça de forma rápida e eficiente. Entre em contato hoje e alavanque seu projeto com a gente. Faça sua ideia brilhar. D7 Produções. Hoje o programa Desafios é especial, eu estou aqui com Cristiane Vaz, ela é empresária, diretora comercial da Vaz Desenvolvimento Imobiliário. Cristiane, nós encerramos o primeiro quadro falando desse Jesus
que é a razão da sua vida e que você não abriu mão dele por causa do mundo dos negócios. Você atribui a Jesus Cristo a sua felicidade e até mesmo o sucesso profissional? Com toda certeza. Se não fosse ele, nada aconteceria. Ontem no culto mesmo, pastor muito usado, pastor de almas, me entregou algo maravilhoso, que eu tenho uma unção nas minhas vendas, porque onde que eu coloco as mãos, é ele que faz. E eu nunca tive dúvida disso, de ver os milagres nos lançamentos. Lançamento de vender com um dia. Lançamento de vender uma coisa muito grande, 500 e poucas unidades, vender em 4 dias, por exemplo. Quer dizer que você está dizendo que num lançamento de 500 unidades, 500 terrenos aí, você vendeu isso em 3, 4 dias? Exatamente, eu falo, Senhor, é o Senhor mesmo, porque eu não sou nada, eu não sou ninguém. É Ele que faz esse milagre e assim... É tão maravilhoso porque ele escolhe o lugar para me colocar as plantas dos meus pés. Teve um empreendimento que eu fiz um lançamento lá em Cacoal, em Rondônia, e o parceiro estava um pouco assim, afastado do Senhor. Eu abri minha Bíblia, sentei com ele, falei de Jesus para ele. E a partir disso, daquela palavra, ele voltou para a casa do Senhor, voltou o elo familiar, né, que estava em processo de separação. Então eu creio assim que Deus, ele me usa. Ele usa o meu trabalho para que eu possa levar o ID, para que eu possa abençoar as pessoas. Então assim, nesses trabalhos que eu ando, rodo tudo, Rondônia, Mato Grosso, Espírito Santo, sempre Deus fala, ó, cuida de fulano, cuida de ciclano, ó, tá com problema disso. Então assim, eu também faço ação social, aquilo que o Senhor coloca e testifica no meu coração, porque nada é só meu. Nada é só meu. Eu peço ao Senhor, pode tirar tudo, só não tira a minha fé. Cristiane, quantos anos tem que você professa a sua fé em Jesus Cristo? 19 anos. Novinha, né? Novinha. Como era a vida da Cristiane antes de Cristo? Então, a vida da Cristiane foi uma menina guerreira. Minha mãe, a qual eu falo com muito orgulho, foi mãe solo, né, de 2 filhas, fui criada pela minha avó e tenho orgulho de falar isso porque me transformou nessa mulher que eu sou hoje, corajosa, guerreira, forte. Caí, levantei, dei a volta por cima. Para quem me conhece sabe a minha história. Então, assim, tudo que hoje eu estou passando, todo o processo que eu passo hoje, eu sei que é honra de Deus na minha vida, por tudo que eu passei. Mas eu era aquela menina que sempre gostava de passar o ano novo na igreja. Eu já tinha algo do Senhor no meu coração. Antes da sua decisão por Cristo, você já sentia esse prazer de ir para a igreja na virada de ano? Ai, sempre gostei. Sempre gostei do tal do pentecostal. Então, e o que mudou, então, desses últimos 19 anos? De convertida, isso. O que mudou na vida da Cristiane nesses 19 anos? Bom, ele, assim, eu agradeço ao Senhor por ter me aceitado, né? Porque a gente é tão, né, falho, tão... Você falou um negócio bacana, por Jesus ter nos aceitado. Porque a gente tem um negócio, se você quer aceitar Jesus, primeiro tem que entender que aceita a gente. Tem que dar graças a Deus, né? Exatamente, eu glorifico a Ele por Ele ter me aceitado, por Ele ter me lapidado. Depois que eu comecei a entender quem era o Senhor na minha vida, foi um mar de calmaria, de dependência, de acreditar que tudo é no tempo dele, tudo é na hora dele. Às vezes eu queria algo que não acontecia e eu ficava naquela ansiedade. Depois do conhecimento, com a palavra, porque é a palavra que liberta. Se você não lê, se você não está se alimentando do seu espírito ali, você vai ficar confuso, confusa, entendeu? Então, através da palavra, eu entendi que para mim receber, o Senhor precisa me lapidar para que eu esteja preparada para poder receber até mesmo aquela bênção que Ele vai dar nas minhas mãos. Quando você fala de ler a palavra, você está falando de ler a Bíblia. A Bíblia. Não é isso? A Bíblia. Cris, esse telespectador que está nos assistindo agora, está triste, angustiado, desesperançado. O que ele precisa fazer para ter esse Jesus que te deu essa paz, essa felicidade e essa firmeza? Clame e confie somente no Senhor Jesus. Muitos não estão preparados para ouvir suas reclamações.
Às vezes você vai pegar uma pessoa errada no dia errado que vai te dar uma orientação errada. Mas quando você levanta, coloca o celular para despertar às 3 horas da manhã, entra no seu quarto, no profundo, vai para o banheiro, vai para qualquer canto e chora e grita, fala: Deus, eu não aguento mais essa situação. O Senhor está no controle de todas as coisas. A partir de hoje eu entrego a situação X assim nas tuas mãos. Eu confio, vou ficar dependente de Ti. Descansa no Senhor, porque Ele vai tirar a dor, Ele vai trazer a cura, Ele vai te trazer esperança e Ele vai te trazer o mais importante, é o renovo, porque Ele fala assim: uau, meu filho está me reconhecendo e sabe que Ele é dependente de mim, então o Senhor, Ele vai agir, você pode ter certeza. E agora eu gostaria que você falasse de uma pessoa que eu sei que você tem intimidade com ele, mas que às vezes é desconhecido para quem está nos assistindo, talvez até ouviu falar, que é o Espírito Santo. Oh, meu Deus, aleluia. Todos os dias. Porque o Espírito Santo é uma pessoa. Você não vê, não é isso? Exatamente. Todos os dias que eu acordo, antes de eu abrir os olhos, eu falo: bom dia, Espírito Santo de Deus. Quando eu desço, eu abro a porta da minha casa, que eu gosto da minha casa toda aberta, eu falo: seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Faça pela fé, não é isso, Cristiane? Exatamente. Não precisa ver, não. Ele é real. Ele é real. Ele está disponível 24 horas na nossa vida. O problema é que a gente esquece dele. A gente esquece de convidar ele para estar aqui ao nosso lado, porque é ele que nos protege, ele que nos conduz. Não tem quando você passa por uma situação de que vem uma voz e fala assim: ó, não vai para a direita, que ali não é legal. E tem uma voz que fala: vai sim, vai dar nada não. Escute essa que falou que não é para ir. Esse é o verdadeiro Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, quando você começa a falar nele e botar ele para cuidar das suas coisas, você arrepia. Quando uma pessoa vem falar uma palavra de Deus com você, você arrepia também. Quando você quer estar na comunhão com Deus, você quer ser batizado, já aconteceu comigo de irmã da igreja falar: nossa, mas eu tô aqui tem 12 anos, não falo em línguas, você chegou tem 30 dias, 40 dias, está falando em línguas. Por quê? Porque eu convidei. Eu fui, desafiei. Ou seja, você está falando de uma capacidade que o Espírito Santo, que é essa pessoa que você não vê, mas que está presente, a gente sente a presença dele. Sente. E ele, sabe... Cris, antes de você chegar, antes das gravações aqui, a gente ora. Amém. E a prova, vou te mostrar aqui, não tem uma pergunta. Tem alguma pergunta aqui? Não. Telespectador aí, ó, não tem uma pergunta aqui. Uau. Porque a Bíblia, que você está falando, diz que é só eu começar que ele vai colocando as palavras nos meus lábios. Exatamente. É igual quando você prepara uma pregação. Às vezes eu preparo uma pregação, quando eu chego no púlpito, acabou. Ele muda tudo. Mudou tudo, acabou. E aí vem uma pessoa falar: nossa, era isso que eu precisava usar, irmã, Deus falou tremendo. Então, tudo é Ele, para a honra e a glória dele, porque a gente não é nada. Porque dele para ele são... Todas as coisas. Todas as coisas. Cristiane Vaz, uma alegria receber no programa Desafios. Parabéns aí pelo brilhante trabalho como empreendedora. Graças a Deus que nós temos pessoas como você, estão gerando emprego e renda para o nosso estado. Mas, além disso, a sua preocupação, a sensibilidade para com os menos favorecidos e sucesso nesse novo lançamento aí. Muito obrigada, agradeço pelo convite, que Deus abençoe aí seu ministério, seu programa e abençoe a todos vocês que estão em casa também. As portas sempre abertas, Cris. Obrigada. Tá bom? Obrigada. Para você que está em casa, esse bate-papo informal, sim, mas muito sério e verdadeiro, e a nossa única motivação é que, através de tudo aquilo que a gente conversou aqui, você entregue o seu coração para Jesus. Amém. Convide, sabe, o Espírito Santo para ser seu amigo e, sabe, viva a presença dele todos os dias. Mas o primeiro passo é: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir e abrir, Jesus falou: eu entrarei. Ele quer entrar, mas ele só entra se você abre a porta do seu coração.
A escolha continua sendo sua. Desafios volta já. Na D7 Produções, temos estúdios pensados para qualquer tipo de projeto. Comerciais, videoclipes, filmes, podcasts, videoaula e muito mais. Cada produção é única e o estúdio também. Espaços adaptáveis e equipamentos de alta qualidade. Com uma equipe sempre disponível para garantir que tudo aconteça de forma rápida e eficiente. Entre em contato hoje e alavanque seu projeto com a gente. Faça sua ideia brilhar. D7 Produções. Gente, tem mais novidades da Desaflix para você. Além de você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code e baixar o nosso app Desaflix, 100% cristão e gratuito para você, conteúdos seguros, principalmente para os nossos pequeninos. Mas você também pode entrar direto no Google e colocar desaflix.com.br e aí você entra direto agora na nossa plataforma. Então, na palma da sua mão pode ser um celular, um tablet, um computador, até mesmo a TV da sua casa, os conteúdos do Bonecão e muito mais para você. Entre agora, desaflix.com.br ou baixe o nosso app 100% cristão e gratuito para você. Três direitos do idoso que poucas pessoas conhecem. E eu não estou falando de fila preferencial, meia entrada ou de gratuidade no transporte. Salva esse vídeo e manda para aquela pessoa que você conhece que acabou de completar 60 anos e não sabe que a lei garante para ela. Primeiro, qualquer processo na justiça onde o idoso for parte tem prioridade absoluta de tramitação. Não importa se cobrança, herança, ou processo trabalhista ou questão de família. O artigo 71 do Estatuto do Idoso garante isso para quem tem 60 anos ou mais, em qualquer instância. E tem um detalhe que quase ninguém sabe. Quem tem 80 anos ou mais tem super prioridade. Ou seja, o processo vai para frente de todos os outros. Para ter o benefício, basta você apresentar o documento com a idade e fazer o pedido ao juiz. A justiça não faz isso de forma automática, óbvio. O idoso precisa pedir. Segundo, medicamentos de uso contínuo são gratuitos para quem tem 60 anos ou mais. Esse direito está no Estatuto do Idoso e não existe cadastro no CAD único ou comprovação de baixa renda. Basta ter 60 anos, apresentar a receita médica e ir. Isso inclui remédios para hipertensão, diabetes, asma, osteoporose, Parkinson e glaucoma até. Disponíveis na rede de farmácia popular, com documento de identidade e CPF da sua cidade. Se o medicamento estiver em falta, o idoso pode acionar a Defensoria Pública ou o Ministério Público para garantir o acesso via justiça. Compartilhe esse vídeo com quem está pagando remédio de uso contínuo todo mês sem saber que tem direito a receber de graça. Terceiro, e o mais importante, de 2025 para cá. O plano de saúde não pode reajustar a mensalidade por causa da idade depois dos 60 anos. Em outubro de 2025, o STF encerrou definitivamente essa discussão, com uma decisão vinculante para todo o judiciário brasileiro. Ou seja, nenhum plano pode cobrar mais simplesmente porque o beneficiário tem mais de 60 anos. Vale para contratos antigos e também para os novos. Mais de 6,8 milhões de beneficiários são afetados por causa disso. Quem pagou esse aumento indevidamente pode reclamar esses valores de volta na justiça. Eu sou Vinícius Almeida, jornalista e professor. Eu falo o que a maioria tem medo de dizer. Agora eu gostaria que você parasse um minutinho e prestasse bastante atenção. O rei Davi afirmou: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu quero fazer um convite especial, porque o mesmo Jesus que mudou a minha vida, me deu uma história diferente para contar, quer fazer o mesmo por você e pela sua família.
Toda quinta, às 19h30, nós temos o Culto da Vitória. No domingo, às 17 horas, nós temos Escola Bíblica e às 18 horas, o Culto da Família. Venha viver um milagre conosco aqui na Igreja Desafios. Fica na Ilha de Santa Maria, na rua João Bastos Vieira, 156. Toda quinta, às 19h30 horas. No domingo, às 17h, Escola Bíblica e o nosso Culto da Família, às 18 horas. Estamos aguardando você. É uma pena, estamos encerrando mais o programa Desafios e muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Você fica agora com... Desafios. Oferecimento. Desaflix. Baixe agora o seu app 100% cristão.